Brigas por titularidade agitam o ambiente do Internacional ao longo desse fim de semana. Paulo Vitor poderá ganhar a vaga de Moisés na lateral. Pensa nas características de cada um dos jogadores. Carlos Palacios fez uma publicação enigmática em seu Instagram da situação do atacante chileno aqui em Porto Alegre. Bem, gente, obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui. Ele, apesar de ter terminado a fase final do Campeonato Brasileiro como titular. Enigmática, não tá morto quem peleia. E a Chile publicou uma matéria falando sobre essa mensagem do Carlos Palacios. E nessa matéria tem algumas informações que são, cara, bem contrapostas, bem mesmo até agora, na temporada, como se fosse esse o ingrediente para o Carlos Inter nessa temporada, porque ele teve suspeita de Covid. Ele ficou 2 semanas. O que está acontecendo com o Carlos Palacios? Não existe nenhuma novidade, não existe nenhuma preferência ou falta de preferência do técnico para o fato do Carlos Palacios não ter jogado ainda. E eles colocaram: gostaria de deixar o Brasil após não ter sido cogitado pelo técnico. O Cacique Medina, a todo momento, destaca que quer recuperar o Carlos Palacios. Ele trouxe por exemplo. E aí depois se fala: além disso, o Inter também estaria pensando em se que a imprensa chilena está tentando forçar de alguma maneira uma saída do Carlos Palacios e um retorno para os que queria sair do Chile. Não é o que a gente ouve do Pablo Leclerc, que é o empresário do jogador, que destaca todo nele do treinador. O treinador conta com ele. O Palacios, seja relacionado, por exemplo, para o jogo contra o Brasil de Pelotas, ele vai ser utilizado, vai ser testado. Entrou na partida contra a equipe do Caxias e mais uma vez melhorou o time em relação àquilo que estava fazendo o de Maduro, e essa é a leitura também nos bastidores de que o Paulo Vitor deve ser o titular do Moisés em um futuro muito próximo, possivelmente no jogo contra o Brasil de Pelotas, por um teste, e aí preservação física do Moisés, preservação também do fato de que ele não está encontrando um bom ambiente no Beira-Rio. Jogue o Paulo Vitor. Está aberto a partir de agora, é no setor do meio campo. Rodrigo Dourado versus saída curta e dinâmica, ele tem muito mais velocidade. Também, o ponto que chamou a atenção também foi o papel de liderança do Gabriel no vestiário do Internacional contra o Caxias. Claro que estreia, ele ganhou o direito de falar ali na roda, e aí ele falou muito sobre as experiências vencedoras que ele teve. Ele foi campeão brasileiro e é um cara que vai tentar trazer também esse espírito para o Internacional e a promoção para vocês. Valeu? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!